Olá amigos, olá irmãos, este é o programa O Remédio que Salva, trazendo uma palavra de fé para edificar a sua vida, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós cremos, e o crente, ele crê em quê? Ele crê na palavra de Deus, ele crê na obra redentora, ele crê na sua redenção, ele crê que ele é vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia me assegura, aqui está garantida a vitória minha, a sua e todo aquele que crê. Nesta escritura está nos assegurado, em nome de Cristo, a vitória, a saúde, a prosperidade e, sobretudo, a salvação. Queridos amigos, como é que eu posso falar de brigas, contendas e confusões se a Bíblia diz que o Senhor é a nossa paz? Efésios 2,14. Como é possível falar de aflições quando a Bíblia me garante que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra? E Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu e nós vencemos com Ele. Não há possibilidade de derrota descrita a partir do momento que Jesus veio, derrotou principados, potestades, todo o poder do mal. Não é encontrado na Bíblia uma única situação em que Jesus foi derrotado. Portanto, nós, na qualidade, repito, na qualidade de servo de Jesus Cristo, crente no Senhor, salvo, resgatado da mão do inimigo, não existe possibilidade de derrota. Tu tens que ter isso muito vivo, muito forte, muito fortalecido em teu coração, porque aqui está a garantia da nossa vitória. Nós vamos agora no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 em diante. Nós vamos ler aqui alguns versículos e vamos separar alguns detalhes. Esses detalhes, irmãos, é a própria revelação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus tomou o pão, dando graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães que sobraram. Irmãos, se nós prestarmos atenção aos detalhes, tudo aquilo que está escrito é para que nós possamos usufruir dessas bênçãos. A palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito de revelação. Eu costumo fazer nas minhas orações para que Deus me conceda o Espírito de revelação e sabedoria, para que eu possa extrair estas verdades para colocar em prática. Eu vou separar aqui algumas palavras no meio desta mensagem. Quando Jesus fala e vê que existia uma grande multidão, muita gente, eram cerca de 5.000 homens, mas dizem os historiadores que se contasse toda a multidão, chegaria a 20.000 pessoas, porque cada homem com uma esposa e mais 2 filhos, seriam aproximadamente 20.000 pessoas. Então, grande multidão, e ele pergunta ao discípulo: como daremos de comer? E ele, olhando com os olhos natural, diz que
muito dinheiro para que cada um recebesse o seu pedaço. O outro discípulo diz: tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Portanto, a confissão natural. Olharam, viram e era impossível. Porém, o nosso Mestre e Senhor toma a situação e, dando graças, todos nós sabemos que Ele realizou um dos maiores milagres descrito aqui, um milagre de ordem material de extrema grandeza. E veja, quando já estavam fartos, fartos significa que não havia mais espaço para alimento no ventre de ninguém. Estavam totalmente saciados. Se nós compararmos com o que o primeiro discípulo fala, cada um receberia um pedacinho. Não, comeram até se fartarem e depois recolheram 12 cestos que sobraram. Veja bem, irmãos, pelo entendimento que eu tenho, o motivo que Jesus pede para que eles recolham os pedaços que sobraram era para mostrar a grandiosidade do poder, da magnitude e da eficiência da palavra de Deus. Sobraram 12 cestos daquela pequena quantia. Por quê? Já se nós formos para Efésios, o apóstolo Paulo já fala pelo Espírito Santo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, eu dei essa introdução aqui para dar um testemunho maravilhoso que eu pude presenciar nesta semana. Para quem não sabe, amigos, eu sou servo de Jesus Cristo e também, em segundo lugar, sou médico, porque a minha primeira qualificação é de servo de Jesus. E esta semana eu me deparei com uma situação inusitada, de extrema urgência médica, em que uma jovem que já havia perdido um bebê, quando estava no 8º mês de gravidez, o bebê foi a óbito intraútero. Esta jovem engravidou novamente e fez o acompanhamento conosco. Quando chegou por volta do 8º mês, ela entrou em trabalho de parto novamente e tivemos que retirar o bebê, uma vez que ela já havia perdido um dentro do útero. Eu optei por interromper a gravidez e tiramos o bebê. Amigos, o bebê pesou 1,5 kg. Um bebê muito pequenino. Este bebê ficou direto na incubadora que nós temos lá na clínica, porém nós não temos UTI, e deixamos o bebê em observação durante 24 horas. Terminadas essas 24 horas, a enfermeira entrou em contato comigo e disse: doutor, o bebê não está bem, o bebê não está respirando bem, o bebê está péssimo. Então, como médico, eu tive que ir tomar as providências médicas. Entrei em contato com os meus assistentes e veio a resposta: doutor, não temos vaga na UTI do hospital maior do estado, não temos vaga na outra UTI neonatal, enfim, não tem vaga. O bebê vai ficar aí que não temos para onde levar. Queridos, neste momento eu não posso só ser teórico, eu vou colocar em prática a minha salvação. Neste momento eu estava sentado, pedi para minha secretária aguardar um momento e eu orei: Senhor, eu te agradeço pela tua presença e sei que tu és muito maior, mas muito maior mesmo do que todas essas adversidades. Se surgiram essas adversidades é porque tu estás no controle de tudo, como tu sempre estiveste, e eu tomei posse da minha salvação que está na palavra de Deus e comecei a recitar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é que está em nós, em mim e no bebê, do que
todas as adversidades. Maior é o que está em nós do que toda a angústia que nós estamos passando, porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse momento, amigo, eu já comecei a dar glórias a Deus, já comecei a agradecer, já comecei a louvar num ato de fé e confiança. Pedi para a secretária retomar o atendimento e quando eu cheguei na clínica, já pela tarde, o bebê já estava mamando, o bebê já estava com todas as suas funções vitais restabelecidas. No outro dia, recebeu alta e foi para casa. Olha que privilégio quando eu falei aqui no início que antes de ser médico, eu sou servo de Jesus Cristo. Antes de ser o pedreiro, o advogado, o carpinteiro, o marceneiro, irmão, seja servo do Senhor, o Deus Altíssimo, porque Ele age poderosamente na minha e na tua vida. Crente, irmão amado, toma posse, esta mensagem é para exortar a sua vida em Cristo. Vamos para um breve intervalo e retornamos já já. A paz do Senhor, irmãos, é um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez no programa O Remédio que Salva, todos os domingos a partir das 10 horas da manhã. E eu trouxe uma mensagem de Deus para o seu coração nesta manhã abençoada. Está lá baseada em Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, 33 e 34. Mas eu quero ler só o 31 e o 32 que diz assim: Simão, Simão, Satanás queria cirandar contigo, mas eu roguei ao Pai para que isso não viesse a acontecer. Olha o que Jesus disse: quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos a permanecerem firmes. Então, irmão, Pedro já estava quase 3 anos de ministério. Jesus, você sabe que a partir dessa palavra, Jesus já estava prestes a ser entregue aos seus inimigos e morto, e depois ressuscitado. Mas Pedro ainda não tinha assimilado a palavra. Pedro ainda não tinha aceitado a palavra dentro do seu coração, e por isso Jesus disse para ele: quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Significa que ele já estava quase 3 anos e ainda não era um convertido. Então, mas Pedro, a partir do momento, quando ele vai lá no túmulo de Jesus e vê que está vazio, aí ele passa a crer na palavra que Jesus havia pregado. Então, tem muita gente que está anos e anos dentro da igreja e ainda não é convertido. Você precisa se converter, você precisa largar o mundo e se entregar definitivamente para Jesus. Porque eu estou lendo um livro que é baseado no Evangelho segundo escreveu Paulo. É uma das maiores conversões, extraordinária conversão, onde Saulo, que era Saulo, se transformou em um Paulo e passou a ser pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Mas para isso ele teve que se converter, porque antes de se converter ele se tornou um homem arrogante, soberbo, um homem que massacrava os cristãos, que arrastava as mulheres pelo cabelo, que entrava dentro da prisão onde estava o cristão e perseguia eles até eles confessarem ou blasfemarem contra Jesus. Mas nunca acontecia isso, então mais irado ele ficava. Então nesta manhã de domingo, Jesus quer que você se converta, Jesus quer que você se entregue de alma e coração e passe a fazer a vontade dele, porque como ele fez na vida de Paulo, de Pedro e de mais outros discípulos, ele quer fazer na sua vida e transformar a sua vida. Creia no Senhor Jesus, e a palavra de Jesus diz: será salvo tu e a tua casa. Já estamos de volta com o programa O Remédio que Salva, e já vamos direto aqui para a primeira epístola de Pedro. É no capítulo 2, o versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, esta mensagem é carregada de poder. Aqui está assegurado a cura da enfermidade. E veja bem, eu poderia muito bem exaltar todos os ramos da medicina. Eu glorifico a Deus pela medicina, porque também é de Deus. Porém, a palavra, ela é infinitamente mais poderosa. Aqui, quando ele fala, por suas chagas fostes sarado,
não há possibilidade de doença na vida do crente. Pela palavra está assegurada a cura. Só tem um detalhe: é possível, é imprescindível ter a certeza e a convicção que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Irmão, se eu como médico lhe dou um laudo dizendo que você está curado, você vai aceitar. Foi o médico. Porém, estou lhe apresentando, falando humanamente, um documento que tem muito mais valor, que garante que você já foi curado. Vamos mais além. Eu posso, como médico, abrir um exame seu e dizer que você está com uma grave enfermidade. E você, de posse da sua Bíblia, na sua mão, da Sagrada Escritura, você pode dizer assim: doutor, eu estou ouvindo que está acontecendo esse fato, desta enfermidade, porém, eu discordo e não vou aceitar nenhum tipo de enfermidade, não vou aceitar nada que seja contrário à palavra de Deus. Isto, irmão, é um ato de fé, é um ato de ousadia, porque segundo as Escrituras, nós fomos curados. Quando ele diz que levou as enfermidades, levou. E Satanás não tem autoridade para colocar nenhuma enfermidade no corpo do crente. Porém, muitas vezes nós damos legalidade. O que é a legalidade? É aceitar. Se eu lhe falar que eu nunca fui afrontado, que eu nunca fui ameaçado, obviamente que fui. Alguns dias mesmo apareceu um tormentozinho no meu ouvido, o início de alguma infecção. Imediatamente eu fui para a palavra. Se eu tomei o remédio, lógico, como eu já disse, o remédio também é de Deus. O que não é de Deus é o que vem para roubar, matar e destruir. O remédio deve ser tomado, deve ser usado. Porém, além do remédio, ou antes mesmo do remédio, eu já repetia seguidas vezes: Senhor, apareceu esta aflição, esta dor, uma angústia, porém, pelas tuas feridas eu fui sarado. Eu não aceito, eu não recebo. Satanás, tu vai bater em retirada, porque eu fui curado na cruz, eu fui curado na obra redentora, quando meus pecados foram cancelados e Jesus Cristo, meu Senhor, meu Redentor, levou sobre ele todas as minhas enfermidades. E de posse dessa palavra, a palavra de Deus, na boca do crente, ela é uma espada, ela é a espada do Espírito, ela é viva e eficaz, ela coloca o inimigo para correr. Seguidas vezes, quando eu me lembrava ou sentia algo, eu repetia: glórias a Deus que pelas tuas feridas eu fui sarado. Eu sou do Senhor que me sara. Ele já levou as minhas enfermidades e eu não dou nenhuma atenção para estes sintomas, porque são mentiras, são enganos, são engodos, porque a verdade, irmão, é que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Vamos para um breve intervalo e retornamos brevemente. Não quero mais ficar dentro de quatro paredes, olhando para o irmão do lado. Eu quero ir pra fora, pois já é a hora de mostrar o que eu sou. Não quero só existir, quero viver pra ti e te seguir. Coloquei a mão no arado sem olhar pro lado, pois eu já me decidi. Eu vou falar de amor, que eu vou fazer o bem sem olhar a quem, mostrar
sou. Pelo mundo eu vou, a igreja eu sou. Eu vou falar de amor, eu vou fazer o bem sem olhar a quem, mostrando que sou. Pelo mundo eu vou, a igreja eu sou. Não quero mais ficar dentro de quatro paredes, olhando para o irmão do lado. Eu quero ir pra fora, pois já é a hora de mostrar o que eu sou. Não quero só existir, quero viver pra ti e te seguir. Coloquei a mão no arado sem olhar pro lado, pois eu já me decidi que eu vou falar de amor, que eu vou fazer o bem sem olhar a quem, mostrando que sou. Pelo mundo eu vou, a igreja eu sou. Eu vou falar de amor, eu vou fazer o bem sem olhar a quem, mostrando que sou. Pelo mundo eu vou, a igreja eu sou. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Eu vou falar de amor, eu vou fazer o bem sem olhar a quem, mostrando que sou. Pelo mundo eu vou, a igreja eu vou falar de amor, eu vou fazer o bem sem olhar a quem, mostrando que sou. Pelo mundo eu vou, a igreja eu sou. Já estamos de volta com o programa O Remédio que Salva, sempre uma palavra de fé da parte de Deus, porque o cristão, ele é movido, ele é alimentado pela fé. Aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Amigos, eu creio e acredito que a melhor forma de se agradar a Deus é pela fé. Eu creio que nós podemos obter o melhor de Deus também pela fé, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus e que Ele é galardoador dos que nele confiam. Pelo que eu tenho analisado nas escrituras, pelo que eu tenho orado e Deus tem me revelado, a base da minha fé, eu repito, porque se a gente repetir 1000 vezes, 1 milhão de vezes a palavra de Deus, sempre ela é nova, ela é viva e ela é extremamente eficaz. Eu gostaria de fazer uma confissão aqui em público, que hoje, seguramente, eu poderia, como posso fazer, uma confissão antecipada da minha vida. Uma confissão antecipada da minha vida futura. Eu posso, irmãos,
tranquilamente, e tu também podes ter certeza e confessar seguramente que a minha vida, a tua vida futura, baseada na vitória de Cristo na cruz, no sacrifício vicário, na obra redentora completa e na derrota total de Satanás, que está assegurada neste livro, nós podemos tranquilamente fazer uma confissão ousada, como ele diz aqui. Servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, irmãos, eu creio que uma das formas de se agradar, de tocar o coração de Deus, é pela fé. Porque está escrito que sem fé é impossível agradá-lo. Então, com muita ousadia, hoje, eu e você podemos, baseado nas Escrituras, nós não estamos confessando coisas sem sentido nenhum, não, baseado nas Escrituras, que eu e você teremos uma vida de vitória. Seguramente eu posso confessar, e tu também podes, sem nenhuma dúvida, que em Cristo a minha e a tua vida é e sempre será abençoada. Em Cristo nós não temos e nunca teremos derrotas. Em Cristo não temos e nunca teremos frustrações, pois nós estamos totalmente baseados, assegurados, firmados na palavra de Deus. Em Colossenses descreve completamente a obra redentora. E eu me sinto, amigos, a todo instante eu tenho este desejo de confessar nas minhas meditações a Deus: Senhor, eu te agradeço, porque o meu futuro já é e já será grandemente vitorioso, porque tu venceste tudo e me entregaste já com uma obra feita. Não tem nada que precise mais ser feito, porque tudo já foi feito. Nós vencemos, irmão, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vou repetir, seguramente eu e você podemos confessar diante das pessoas, diante do nosso Deus, que nós somos vencedores e o nosso futuro é de total vitória em Cristo Jesus. Não há uma passagem aqui de derrota. Portanto, irmãos, isto aqui não é orgulho, não é soberba, é fé. A fé, ela é ousada, e sem fé não podemos agradar a Deus. E quanto mais ousadia tivermos em confessar o que cremos, eu acredito que esta é uma das formas de se obter o melhor de Deus. E o melhor de Deus é físico, é material e é espiritual. É na nossa plenitude que passa a ser a plenitude de Deus. Desperta tu que dormes, irmão, e Cristo resplandecerá. Irmãos, é uma afronta a Deus o crente que vive cabisbaixo, o crente que vive murmurando, porque está escrito: ninguém se aparte desta graça. Toma posse, irmão, da vida eterna e combata o bom combate da fé. Porque, amigos, não importa quem somos, importa é o que somos em Cristo. Temos a vida eterna disponível. Quando Paulo fala a Timóteo: tu, homem de Deus, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Essa palavra é para nós. Você que está me ouvindo, tome posse da vida eterna. Você é vencedor, você é vitorioso. Eu não estou falando das circunstâncias, eu estou falando da palavra de Deus. Toma posse, repete o que Jesus fala, o que o Espírito Santo fala nas palavras escritas neste livro, e não existe dúvida, não existe possibilidade de derrota. Porém, preste atenção no que eu vou lhe falar, irmão. Muitas pessoas confundem a luta, a prova e a aflição com a derrota. Não!
vem a luta, vem a aflição e vem a prova, para que você possa ser aprovado. Tenha certeza, a aflição que você está passando não é a sua derrota, pelo contrário, é a sua vitória. Tome posse da vida eterna, irmão. Combata o bom combate da fé. O combate da fé é citar a palavra de Deus, é como Jesus venceu o diabo, citando as escrituras e dizendo: está escrito. Irmão, tenha confiança no Senhor. A aflição não vem para lhe derrubar, porque tu és vencedor. Acredita. Eu falo de todo o meu coração, porque esta palavra é só para exortar. Acredita no que diz a palavra de Deus. Você venceu em Cristo Jesus, você é vencedor. No mundo estás tendo aflição, te alegra, dá glória a Deus, porque já está firmado o final. A vitória é sua em nome de Jesus. Continuando, irmãos, desperta tu que dormes, Cristo resplandecerá. Está escrito em Efésios que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio! Ele está sentado à direita do Pai, nos lugares celestiais. E está escrito que nós também estamos assentados com Ele, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Portanto, irmão, não há nada do inimigo que possa fazer frente a você, uma vez que você está assentado com Ele. Olha esse privilégio, onde é que nós estamos juntamente com Cristo, pelo Espírito Santo, acima de todo mal. A vitória é completa, a vitória é absoluta. E nós já vamos ficando por aqui, irmãos, e eu peço ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Não olhe para a aflição, tenha a aflição como um obstáculo a ser vencido. Não. Um obstáculo já vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não olhe para a prova, passe pela prova com a cabeça erguida, não com orgulho, olhando para o céu, de onde vem a nossa glória e a nossa vitória. Queridos, estaremos de volta no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, se Jesus não voltar e se for da permissão do nosso Senhor. Fique com essa palavra, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.